Paz seja convosco, amém? Coloca sua mão direita sobre o seu coração, peça para Jesus falar contigo nesta manhã mais uma vez. Senhor amado Deus, em nome de teu Filho Jesus Cristo, nós oramos, pedimos a tua graça, a tua presença, neste momento de ministração da tua palavra. Edifica-nos, ó Deus, conforme os ensinamentos da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar assento, amados, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler a palavra do Senhor, acompanhando aqui na tela, Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. Eu sei que Deus vai falar com cada um de nós, como tem falado, né? Em todos os cultos, de uma maneira muito especial. Vamos lá. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, e os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? E o 41, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, queridos? Glórias a Deus. Irmãos, tudo que acontece na vida de um cristão, há um propósito de Deus. É necessário que você tenha isso em mente. Até aquele dia mau, aquele dia do vento contrário, aquele dia da tempestade, que alguma adversidade chega até a sua vida, pode ter certeza que há um propósito de Deus nisso aí. Nada acontece na sua vida sem que Deus esteja no controle ou sem que Deus esteja governando a situação na sua vida. E não foi diferente nesse caso. E nós vamos analisar aqui o que aconteceu. Jesus estava dando treinamento aos discípulos para a grande missão que viria após a ressurreição, não é? Evangelizar o mundo, confrontar as trevas, expulsar demônios, curar doentes. Então aqueles discípulos, aqueles apóstolos, precisavam estar treinados para enfrentar toda a situação da vida. Então uma fase da nossa vida, nós passamos por treinamentos para a edificação da nossa fé. Assim que funciona o reino de Deus. Treinamento. Por isso essa expressão, passar para o outro lado, significa que Jesus estava dando aos discípulos um crescimento espiritual, conduzindo eles a uma nova fase da vida espiritual, a um amadurecimento através de experiências reais. Nós crescemos quando passamos por experiências reais. Passemos para o outro lado, significa crescimento, significa experimentar uma nova visão, o novo de Deus. Por isso nós estamos passando por essa experiência, porque o que há de vir sobre nossa vida, sobre a igreja, é muito forte. A glória de Deus a ser manifestada, eu acredito nisso, é muito forte, irmãos, e não tem precedente. Por isso o Senhor está treinando a igreja, o Senhor está treinando os pastores, o Senhor está treinando para o que há de vir, a glória de Deus, o fogo de Deus que vai arder na igreja. A glória do Senhor será diferente do que você já experimentou antes. Passemos para o outro lado, para essa nova vivência e essa nova experiência com Cristo Jesus. Aonde aconteceu? Apesar de ter um nome de mar, na verdade é um lago, não é? Esse lago, esse mar da Galileia, ele tem
uns 20 quilômetros de comprimento e uns 14 quilômetros de largura. E como ele fica a 200 metros abaixo do nível do mar, não é? Ele fica abaixo do nível do mar, ele fica numa depressão e parece uma estufa ali, então gera muito calor. E quando vem o vento frio do norte, ali do Monte Hermon, dá aquele choque térmico e cria tempestades repentinas, inesperadas. Então é um lugar propício a isso aí, dado a sua situação geográfica. Mas ali estava acontecendo algo diferente, irmãos. Eu vou lhe explicar o que acontece. Havia uma missão no coração de Jesus, que era libertar um homem possesso do outro lado, em Decápolis. Esse homem ele tinha legiões de demônios. Não havia nada neste mundo capaz de mudar a vida daquele homem, a não ser um encontro com Deus. Eram demônios, eram principados que estavam agindo naquele lugar. Esse homem era forte, quebrava correntes, quebrava barras de ferro, vivia pelos montes uivando. Muitos homens não conseguiam segurar. Ele era terrivelmente endemoniado, aquele gadareno. E estava no coração de Jesus ir até esse lugar onde o reino de Deus não imperava, era o reino das trevas. Um lugar de morte, é um lugar de depressão, um lugar de doenças, um lugar de muitas agruras espirituais. Quando Jesus entra nesse barco para a missão de libertação daquele homem gadareno, todo aquele monte de demônio, aquela nuvem de demônios que habitavam ali, reagiram a isso. Então essa tempestade não era uma tempestade comum, uma tempestade do clima, era uma tempestade espiritual, era um levante espiritual de demônios, porque eles sabiam que Jesus ia mudar a realidade daquelas terras de Decápolis. Pastor, o que isso significa? Preste atenção, irmãos. Deus sabe que você está agindo com fé, Deus sabe que você está na oração, que você está buscando a Deus, que você está se esforçando. Só que o diabo também sabe que a sua vitória será grande. O diabo percebe que o Senhor já está preparando algo para a sua vida, um grande milagre. Então vêm os levantes espirituais. Os demônios ficam agitados e furiosos ao saber que a bênção do Senhor será grande na sua vida. Então aquela tempestade foi provocada por demônios. Tempestade repentina é aquela que nós não esperamos, que coisas acontecem. Tempestade espiritual antes de uma grande vitória, de um grande milagre. O gadareno, ele seria liberto e seria transformado num grande missionário. Ele seria uma bênção naquela região, irmãos. Um homem daquele liberto ganharia sua família para Jesus. Estabeleceria ali uma igreja, seria um grande missionário. A bênção espiritual era grande naquela região. Por isso, o levante espiritual do diabo, não é? Como aconteceu com o apóstolo Paulo também, lá no mar Mediterrâneo, quando se levantou aquele tufão chamado Euroaquilão, que era um vento quente que vinha do leste e se encontrava com o vento que vinha do norte, também gelado com o vento quente, daria aquele tufão que despedaçava navios. O apóstolo Paulo enfrentou também uma situação dessa. Mas o Senhor está te preparando, irmãos, para lutas espirituais. O Senhor está te equipando, por isso nós estamos clamando pelo Espírito de Deus. Por isso nós estamos clamando para que você realmente coloque a sua vida no altar de Deus. Porque quando esse dia chegar,
você estará preparado, cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que quando fala o nome de Jesus, Satanás cai por terra. Preparado para vencer, irmãos, tempestades repentinas que pode ser uma enfermidade. Diz a palavra do Senhor que uma senhora havia 18 anos, andava encurvada, doente. Era uma serva de Deus, filha de Abraão, mas havia um espírito de enfermidade na vida dela. 18 anos. Quando ela teve um encontro com Cristo Jesus, aquele mal foi embora. Está entendendo, irmãos? Espírito de enfermidade vão bater em retirada com a sua oração lá na sua casa. O poder de Deus se manifestará na sua vida e através da sua vida. Esse espírito de enfermidade vai embora. A autoridade no nome de Jesus, quando você o pronuncia, quando você ora e clama, irmãos, o espírito da enfermidade vai embora e o milagre acontece, aquela doença some. E aquela senhora encontrou Jesus e foi liberta. Na mesma hora ela endireitou o seu corpo, porque aquele demônio que colocava a doença foi embora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, irmãos, a tempestade é na família. Às vezes você está bem, mas um filho seu não está bem. Às vezes você está bem, mas a esposa ou o marido não está bem. Que faz você perder o sono, que faz você ficar preocupado, porque é uma depressão que alcançou ali um membro da família, é um problema financeiro, é o filho que está brigando com a nora e você se preocupa. Não é verdade ou não acontece isso, irmãos? Acontece. Uma ameaça de desemprego. Tinha um homem que tinha um filho, e esse filho tinha legiões também de demônios na vida dele, era depressivo, pulava no fogo e na água, espumava, rangia os dentes. Esse menino, se não comia, estava secando, estava magrelo, estava com depressão, angustiado. Só não morreu porque a soberana vontade de Deus não permitiu. Porque quem pula no fogo quer morrer, quem pula na água quer morrer, quem pula de prédio quer morrer. Mas a soberana vontade de Deus não deixou, até que ele teve um encontro real com Jesus Cristo. E Jesus revelou que o motivo também era espiritual. Tinha um espírito agindo naquele rapaz, que desde criancinha vinha sofrendo isso. Quando Jesus orou por ele, ele se estribuchou no chão, mas levantou curado. E os discípulos disseram: por que nós não conseguimos? Olha o ensinamento aqui, irmãos, presta atenção. Talvez uma oração em jejum resolve muita coisa na sua vida, viu? Amanhã, segunda-feira, se você já jejuar, Deus já vai operar milagre. Essa casta, ou essa classe de demônio não vai embora, se não for através da oração e do jejum. Foi liberto. A tempestade estava na vida daquele homem. Talvez você tenha um filho assim, uma filha, um problema no casamento dos seus filhos. Será que eu vou ter que cuidar de neto? Meu Deus, será que esse casamento vai se romper? Ah, irmão, parte para cima aí do diabo. Em oração e jejum, Deus vai dar solução na sua vida e na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus. Uma mulher que fazia 12 anos tinha uma hemorragia também. 12 anos e ficou sem dinheiro, irmãos. A vida financeira daquela mulher foi abalada grandemente, dado a enfermidade que ela possuía. Gastou o que tinha, não resolveu a medicina. Irmãos, é uma bênção de Deus, mas tem limites. A medicina nós sabemos que é uma bênção do Senhor. Nós não somos contra a medicina, não somos contra, não é? O médico é uma bênção de Deus. Os remédios tomados da forma correta é uma bênção. Mas nós sabemos que tem limites também. Eles não conseguem alcançar tudo. Mas nós sabemos que a mão de Deus cura tudo. O Senhor cura qualquer enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, irmãos.
Jesus estava naquele barco, só que eles não perceberam, ou achavam que não fazia diferença Jesus estar ali dormindo. O que acontece, irmãos? Acordaram Jesus. Através da oração, você traz Jesus para o seu campo de batalha. Repita aí, irmãos, através da oração, eu trago Jesus para o meu campo de batalha. Aí o que acontece, irmãos, a história muda totalmente, porque Jesus vai agir, vai acalmar a tempestade. Se coloque de pés, irmãos. Jesus vai acalmar essa tempestade, esse mar agitado. Cala-te, aquieta-te. Quem é esse que manda e o mar obedece, irmãos? Quem é esse que manda e a doença vai embora? É o Senhor Jesus na sua vida. Por isso eu quero que você feche os teus olhos agora. Talvez a sua agitação, seu mar agitado é a sua alma, o seu coração. Derrama reviasule gloria canto de glória calabasto e decai. Talvez você esteja preocupadíssimo, seu coração está agitado, você está inquieto, você está aflito e apavorado, você que está em casa. Mas Jesus manda eu te falar que Ele está acalmando este mar agitado que está na tua alma e no teu coração, querido. Oriente o leblafarasto e de come ne clarabasteia. Coloca Jesus no seu campo de batalha hoje. Chama Ele pelo jejum e pela oração. E Ele vai te socorrer. Ele vai estender as mãos. Ele vai lhe ajudar. Porque é tempo da graça de Deus. E o reino de Deus é assim. Você coloca nas mãos de Deus e Jesus faz um milagre. O reino de Deus é assim. Você pede cura e Jesus cura. O reino de Deus é assim. Você pede uma porta e o Senhor abre para ti nesta manhã. O Senhor está consolando o teu coração e acalentando a tua alma. Eu vou profetizar aqui antes de entregar a palavra ao pastor Tércio. Presta atenção, irmãos. Feche os teus olhos. Por favor, eu quero perguntar aqui, quem que está com insônia? Você acorda pelas madrugadas, você não tem sono, você está dormindo pouco, você está muito preocupado com alguma coisa. Só quero que você manifeste com a sua mão, assim eu quero abençoar a sua vida. Você está com insônia porque há uma preocupação, uma agitação no teu coração. Essa noite você vai dormir bem. O Senhor Jesus está tocando a sua vida, moça. O Senhor Jesus está tocando a sua vida, irmão. Essa preocupação lá na sua empresa, no seu trabalho, ou com a sua família. O Senhor Jesus está acalentando o teu coração nesta manhã. Está te dando uma paz sobrenatural. Algo que só o Senhor pode dar. Em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir que Deus é maior na sua vida.